Queridos, não sei se você já passou por isso, possivelmente em algum momento da sua vida você viu a sua casa em uma obra, em uma construção, em uma reforma. Talvez você tenha sido criança neste momento, quando a sua casa estava sendo reformada. Talvez você já viu o seu filho, a sua filha, ali trabalhando, ou brincando, melhor assim dizendo, no meio da construção, no meio daqueles entulhos, no meio dos tijolos, no meio das ferramentas. Talvez você tenha sido esta criança, e no momento que a criança está brincando no meio da obra, da construção, em algum momento ela pensa que aquela obra é em relação a si mesma. Ela olha para os tijolos, ela olha para a bagunça, ela olha para as suas ferramentas, muitas vezes de brinquedo, ou para as ferramentas verdadeiras que estão espalhadas pela obra, e ela pensa: eu tenho muito trabalho. Porque ela acredita, de alguma forma, que aquela obra tem a ver diretamente com ela. Porque enquanto se é criança, a criança ela não compreende o processo, ela não compreende que aquela obra, aquela construção não depende dela. Obviamente, porque isso é um típico sinal de infantilidade. Ela é uma criança, ela ainda não amadureceu. Entretanto, com o passar do tempo, esta criança percebe que ela não é dona da obra. Ela percebe que há um arquiteto que planejou tudo, ela percebe que há um dono que financia, ela percebe que há ali pedreiros ou outros trabalhadores que estão construindo, e todos eles com funções diferentes nesta construção. E a criança, então, nesta fase de amadurecimento, ela compreende que esta obra não pertence a ela. O terreno não é seu, a planta não é sua. Ela trabalha, ela brinca, ela até contribui, mas ela, obviamente, não controla toda esta construção. É justamente o que nós estamos vendo aqui nesta jornada, em 1 Coríntios, no capítulo 3. O apóstolo Paulo nos mostra que, enquanto esta igreja não amadurecer, ela continuará agindo como criança. Então ela cresce quando ela tira o seu ser do centro, quando ela deixa de estar no centro desta obra, exatamente como a igreja de Corinto estava agindo. Nós já vimos aqui que esta igreja está confundindo a sabedoria de Deus com a sabedoria do homem. Estes irmãos estão com a sua cosmovisão completamente distorcida. Esta igreja está introduzindo conceitos humanos dentro da igreja e olhando a partir das lentes da filosofia, da cultura e muitas outras coisas, talvez a experiência. E o apóstolo Paulo diz: não, vocês estão com um problema. O problema é que vocês não compreendem a sabedoria de Deus que foi revelada a vocês. Vocês são imaturos. E por isso ele faz essa espécie de hambúrguer. Ele coloca uma primeira parte falando da sabedoria, depois ele fala sobre o problema da divisão, ou melhor, ele fala sobre divisão, depois ele fala sobre a sabedoria, e agora novamente ele volta a falar sobre a divisão, como mostrando o problema não são as divisões em si, mas o problema está na falta de sabedoria que gera divisões. Então ele fala para esta igreja que não é uma igreja incrédula, é um corpo, são crentes que estão ali. Entretanto, ele nos diz que ele não pode aprofundar o conhecimento, porque esta igreja não tem a capacidade espiritual para receber mais. Então o problema não era a ausência da palavra de Deus, não era a ausência da teologia, mas a incapacidade de suportá-la. Esta igreja ainda era uma igreja infantil. E nós vemos que há uma tensão clara por aqui. A igreja havia recebido o Espírito Santo, nós vemos no capítulo 1, essa igreja é a igreja de Deus que está em Corinto, mas ainda funciona com os padrões humanos. E estes padrões humanos dominavam a vida daquela igreja. E então o apóstolo Paulo diz que o que precisa dominar, o que precisa reinar nesta igreja é a cruz e não a lógica da comparação, não a preferência humana. E então nós entramos justamente no texto, e o apóstolo Paulo nos mostra
que ele vai ensinar esta igreja que para amadurecer espiritualmente, ela só amadurecerá quando ela retirar o homem do centro, porque a igreja pertence inteiramente a Deus. A igreja amadurece espiritualmente apenas quando retira o homem do centro, porque a igreja pertence unicamente a Deus. Paulo faz um diagnóstico aqui. Ele está examinando essa igreja, ele já havia passado por esta igreja, agora ele recebe esta carta, ele faz um diagnóstico, ele percebe que as coisas não estão indo bem, e então ele progride corrigindo esta igreja, culminando exatamente na afirmação dos direitos absolutos de Deus em relação à igreja. As pessoas estavam, de alguma maneira, pensando que esta igreja pertencia a cada uma delas. Cada um com as suas preferências, cada um com a sua forma de enxergar, cada um com a sua lente cultural. E o apóstolo Paulo então diz, não. Vocês ainda são crianças. E então nós vemos já no primeiro ponto, do verso 1 ao 3, que a igreja ela amadurece quando abandona a infantilidade. A igreja amadurece quando abandona a infantilidade. Ele diz aqui que esta igreja, ele não poderia ainda falar com estas pessoas, porque eles ainda não estavam amadurecidos. Elas estavam dominadas pela carne, agindo como crianças em Cristo. E talvez já seja o momento de nós começarmos a olhar para nós. Porque esta igreja era uma igreja recheada de dons, uma igreja onde todos possuíam uma série de habilidades extraordinárias. Todos pensavam que eram fortes, todos pensavam que eram muito espirituais, e o apóstolo Paulo nos mostra que é possível viver uma vida na igreja, vindo nos cultos, participando das atividades, se utilizando dos nossos dons espirituais que vieram de Deus, e mesmo assim ser pessoas infantis, crentes carnais. E é justamente o que ele diz no verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Pessoas que acreditavam que eram maduras. Pessoas que acreditavam que estavam ali muitas vezes por cima da carne seca, julgando os outros. Este é fraco. O outro dizia, este é forte, meu dom é melhor. Como nós veremos no futuro. Então, ao chamá-los de irmãos e de crianças em Cristo, Paulo nos mostra que estas pessoas aqui, embora fosse uma comunidade verdadeira, uma comunidade feita por cristãos, eles ainda eram crianças em Cristo. Mas eles ainda não estavam espiritualmente maduros. Ainda não estavam. E nós vamos ver então que a imaturidade espiritual leva à incapacidade de assimilação. Você já deve ter passado por aquela situação onde você está ali com 3, 4 amigos e entra alguém no seu círculo e começa a falar algumas coisas e todo mundo fica ali, que vergonha. Todos estão vendo que aquilo que a pessoa está falando é algo completamente idiota. E a pessoa se julga alguém, muitas vezes, sábio. Todos estão vendo, e esse é um risco que nós corremos. É justamente isso que está acontecendo aqui. A pessoa ela tem uma incapacidade de assimilação. E Paulo, então, explica aqui que esta limitação levou o apóstolo a simplesmente dar leitinho, porque elas não tinham ainda a capacidade de ingerir alimento sólido. O problema não estava aqui no conteúdo do apóstolo Paulo, mas na limitação da capacidade espiritual destes ouvintes, desta igreja. Leite vos dei de beber, e não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Verso 2. Eu dei leitinho, quando na verdade vocês já deveriam estar comendo feijoada, mocotó, buchada de bode para quem gosta. Nunca comi, espero um dia comer ainda. Mas as pessoas estavam apenas na papinha. Leite,
coisinha simples. Não, dá uma amenizada. Muda um pouquinho essas palavras, ou coisa difícil de entender. O apóstolo Paulo, até Pedro lá na frente vai dizer, o irmão Paulo às vezes fala umas coisas meio difíceis de entender. Mas a conclusão que nós observamos aqui é que estas pessoas, estes irmãos, eles queriam ser tratados como crianças e ficar apenas no leitinho, e isso os fazia se tornar para sempre crianças, sempre imaturos. Então, quando a igreja permanece nesse estágio aqui da amamentação, isso obviamente vai levar a pessoa a se tornar alguém incapaz de avançar. Ela não vai amadurecer, nós esperamos isso com os nossos filhos. Para aqueles que tiveram e têm filhos pequenos, vocês sabem da importância de dar um mamazinho para aquela criança, de dar o leitinho para aquela criança. Mas toda mãe sabe que a criança ela não pode viver para sempre apenas com leite. Precisa fazer a introdução alimentar e dar alimentos mais sólidos, e começa a dar papinha, e depois começa a dar arroz, feijão, carne, frango, peixe e outras coisas. Mas por algum motivo a igreja, especialmente hoje, mas nós vemos que este é um problema antigo, as pessoas querem ficar apenas no leitinho, porque elas não suportam a comida forte. Mas nós vemos também que a imaturidade espiritual se revela quando se prolonga no presente. Então Paulo ele não apenas diz que os coríntios eram imaturos ou estavam no leitinho na época em que ele esteve com eles, mas que ainda agora, anos depois, eles permanecem no leitinho. E ele ainda não pode falar como espirituais, porque eles ainda são carnais, no verso 2. Nem ainda agora podeis. Anos se passaram, talvez como alguns de vocês. Anos na igreja, participando, e ainda estão no leitinho espiritual. Então, o amadurecimento, ele pressupõe progresso, conhecimento, busca, santificação, e muitas vezes até dor, que nos tira da zona de conforto. Não é assim com as nossas crianças. Nós vemos as nossas crianças correndo aqui nos almoços, nós observamos nossas crianças correndo no garden muitas vezes, e um cai, e o outro vai ali, levanta, e quando vê dá um barulho forte, caiu, se quebrou. Não, um segundo depois está em pé, correndo novamente, e o outro levanta, daqui a um pouco passa outra criança, com outra nas costas, correndo, e um brinca, e cai, levanta de novo, e daqui a um pouco brigam entre elas, e vão aprendendo a crescer, e vão amadurecendo, e vão ganhando experiência. Mas por algum motivo, quando nós falamos das coisas espirituais, as pessoas têm uma verdadeira necessidade de permanecer no leitinho espiritual. Mas nós vemos que esta imaturidade espiritual, ela revela a nossa infantilidade. E é por isso que o apóstolo Paulo usa a expressão crianças em Cristo e mantém aqui duas realidades. Primeiro, um pertencimento real. Mesmo que você seja uma criança, você ainda está em Cristo. Entretanto, é uma criança imatura em Cristo. Quando na verdade você deveria querer, desejar crescer em Cristo. Crescer o seu conhecimento sobre o seu Senhor. Crescer o seu conhecimento sobre o seu dono, o seu Senhor. Então muitos crentes, eles vivem no mundo, ou melhor, na terra do nunca. Crentes vivendo na terra do nunca, como lá na história de Peter Pan. Um lugar encantador, ninguém cresce, não há responsabilidades reais, não há consequências nas suas ações, não há amadurecimento. A vida é uma aventura. A vida é viver tudo aquilo que está na imaginação. Peter Pan, ele é justamente este símbolo de não querer crescer. Ele voa, ele luta, ele lidera, ele se diverte,
e nunca amadurece. Nós vemos que quando o cristão ele cresce com esta mentalidade da síndrome de Peter Pan, ele permanece para sempre nesse estágio da infantilidade. Não há compromisso, não há mudança, não há responsabilidade, não é o mundo real. É a minha forma de enxergar a igreja, a minha forma de enxergar o reino de Deus. Quando, na verdade, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam amadurecer. Vocês precisam enxergar a igreja com as lentes de Cristo e não com as suas próprias lentes, exatamente como os coríntios estavam fazendo. Então, o crescimento na vida do cristão não é opcional. Eles recebem leite, eles rejeitam o alimento sólido e permanecem, muitas vezes, confortáveis com a infância espiritual. Mas nesta manhã o que o apóstolo Paulo nos exorta através deste capítulo é que nós venhamos a amadurecer como cristãos. Então, quando conflitos pessoais são tratados com silêncio, fuga, ou há imaturidades que causam divisões, assim como havia divisões na igreja de Corinto, a maturidade ela deve nos levar ao contrário, buscar toda forma de reconciliação. Nós vemos também que a igreja ela precisa avaliar o crescimento espiritual por transformação e não por tempo ou atividade. Nós já vimos nos capítulos anteriores que a igreja era avaliada, os pregadores eram avaliados pela sua capacidade de oratória, pela sua capacidade intelectual, pela sua posição, pelo seu porte. Mas nós vemos aqui que o apóstolo Paulo agora diz que nós não devemos nos avaliarmos por meio das nossas atividades ou por tempo de igreja, porque eles ainda, depois de anos, permaneciam imaturos. Então, apenas os anos de igreja, o tempo de igreja, não garante a maturidade. Então, você pode frequentar cultos, você pode conhecer a linguagem cristã, você pode participar das atividades, usar os seus dons e ainda assim permanecer uma criança em Cristo. Então, nós vemos que a ingenuidade nem sempre é algo positivo. É positivo em um determinado momento, mas é necessário que haja uma evolução para que o crente não continue estagnado. Nós todos precisamos crescer. Nós todos precisamos nos desenvolver. Então Paulo, ele sai então do diagnóstico e passa a apontar os sintomas visíveis da imaturidade dessa igreja. E ele mostra que a infantilidade se expressa claramente na maneira de como esta igreja se relaciona. E é o que nós vamos ver no segundo ponto. Quando a igreja retira o homem do centro, Deus produz o crescimento. Quando a igreja retira o homem do centro, Deus produz o crescimento, é o que nós vemos do verso 3 ao 7. Então o apóstolo Paulo identifica aqui um sinal muito concreto desta imaturidade espiritual da igreja. A presença dos ciúmes, a presença das contendas, o problema do isolamento, o problema de cada um achar que tem razão. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Este aqui é o exemplo clássico da imaturidade. Inveja, ciúmes, contendas, brigas. Então, aonde há ciúmes, aonde há contenda, a igreja é uma igreja segundo o homem. Não é uma igreja espiritual, é uma igreja onde o homem está no centro. Então, quando os homens estão no centro, a igreja anda segundo os critérios humanos. E existem muitas igrejas mundanas. Todas as igrejas onde tem um homem no centro, a igreja é uma igreja mundana. Então, estas divisões de Corinto surgiram quando esta identidade da igreja começou a ser definida pelos nomes dos pregadores.
E Paulo então mostra isso de forma concreta. Quando, pois, alguns dizem, eu sou de Paulo, e outro diz, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Não é evidente que vocês andam segundo homens? Vocês estão correndo atrás de pessoas, de ídolos. Vocês estão cultuando a personalidade. E ele condena isso veementemente. Vocês não podem cultuar homens. Cristo precisa estar no centro. E ele então confronta essa igreja dizendo, quem é Apolo? Quem é Paulo? Quem somos nós, senão servos do Senhor? Além disso, o apóstolo Paulo acrescenta que cada um serviu segundo o Senhor concedeu a cada um. Está lá no verso 5. Ele deixa claro que o ministério humano, o trabalho humano, ele depende exclusivamente da soberania de Deus, que é o dono desta obra. Então, quando Deus é colocado no centro, nós vemos que existe verdadeiramente, de forma orgânica, o crescimento que vem do próprio Deus. O trabalho humano existe, o trabalho humano é necessário, o trabalho humano é orientado, é ordenado pelo próprio Deus, mas não é um trabalho determinante. Em outras palavras, todos nós somos substituíveis. Deus nos ama, Deus nos guarda, Deus nos dota com dons e talentos, mas Ele não depende de você, Ele não depende de mim. Deus é soberano, Ele é o dono desta obra. Então a igreja, ela amadurece quando compreende que os líderes, eles são apenas instrumentos e não fundamentos. Nós já vimos que todas as vezes que o homem se coloca no centro, a resposta é sempre a mesma: ruptura, divisão, morte. Nós já vimos isso na Bíblia. Nós vimos isso em Gênesis 3, Eva desejando ser como Deus, e o resultado imediato, vocês conhecem muito bem: separação, divisão, morte. Nós vemos isso em Babel, a humanidade tentando construir o seu próprio nome, colocando-se no centro, e Deus responde com divisão das línguas e dos povos. O que nós vemos? Divisão, separação, dor e morte. Nós vemos isso na revelação geral, que grita por meio da literatura. Para aqueles que já leram Frankenstein, vocês vão lembrar a mesma coisa, Victor Frankenstein assumindo o papel de Deus, de Criador, e o resultado é dor, separação, morte. Em Corinto, o problema é o mesmo. A igreja coloca homens no centro, num lugar onde pertence somente a Deus, e o apóstolo, aí alguns dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E a consequência lógica é divisão, ciúmes, sofrimento e morte. Como ele vai dizer lá na frente, em 1 Coríntios 11, alguns dentre vós já estão dormindo. Então, quando nós olhamos isso, a pergunta que permanece é: quando nós sairemos do centro? Quando nós sairemos do centro? Quando nós deixaremos Cristo reinar em nossa igreja? Quando nós deixaremos Cristo reinar as nossas casas, os nossos relacionamentos? Quando nós deixaremos Cristo a reinar em nosso coração? Quando nós colocaremos Ele no centro da nossa visão de mundo? Na educação com os filhos, na maternidade, na paternidade, na cultura onde você está inserido, no seu trabalho, quando Cristo estará no centro? Cristo, Ele é o dono da igreja. Cristo é o dono de todas as coisas. E é por isso que nós veremos no ponto 3, que a igreja pertence a Deus, porque é a sua lavoura e o seu edifício. Verso 8 e 9. E a pergunta que nós fazemos então é: quem é o dono da igreja? Cristo. E quem é a igreja? Nós somos
a igreja. Então a igreja pertence a Deus porque Ele é o dono desta obra. Ele é o dono de todas as coisas. O apóstolo Paulo afirma aqui que estes servos, eles não são concorrentes, eles não são rivais, eles não devem disputar espaço, eles não devem disputar protagonismo, mas eles contribuem com o mesmo propósito, eles trabalham para o mesmo Senhor. Ora, o que planta e o que rega são um. Verso 8. Todos têm um tipo de responsabilidade. Você tem um tipo de responsabilidade. E é por isso que ele acrescenta: cada um receberá o seu galardão segundo o seu propósito, segundo o seu trabalho. Deixando claro que o serviço cristão ele é avaliado por Deus e não pelo reconhecimento dos irmãos e das irmãs. Todo trabalho é importante. Todos os trabalhos na igreja, o louvor é importante, servir o café é importante, levar o lixo da igreja é importante, pregar é importante, servir a mesa é importante. Tudo isso é importante, mas lembre-se, o nosso trabalho é um trabalho que o Senhor nos deu. E nós um dia prestaremos conta. Por isso nós não podemos fazer isso relaxadamente. Então a igreja, ela pertence a Deus porque o trabalho é dele e não nosso. Então Paulo ele resume toda essa sessão afirmando: porque de Deus somos cooperadores, no verso 9. Nós somos cooperadores. Então estes servos, eles trabalham juntos, eles trabalham lado a lado, mas eles não são os donos. Nós não somos os donos do ministério, não somos o dono do grupo de louvor, não sou o dono da igreja, os presbíteros não são os donos da igreja. Os donos da escolinha, os donos do diaconato, os donos da secretaria, os donos de... Não, nós somos servos, apenas servos cooperando neste trabalho, nesta obra que pertence ao Senhor. Então a igreja pertence a Deus porque existe apenas para uma coisa: para a sua glória. A igreja existe para a sua glória, não para a tua glória, não para a minha glória, mas para a glória dele. A igreja existe, você existe como igreja, para a glória do Senhor. Não há outro propósito. Então Paulo conclui falando de forma muito clara: lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então a igreja, que são vocês, que sou eu, nós somos esta lavoura de Deus, o edifício de Deus, nós unidos. E é por isso que é algo tão extraordinário que infelizmente os nossos olhos não podem ver quando esta assembleia se reúne, aonde o céu desce, aonde os anjos louvam e adoram a Deus juntamente com esta igreja, ainda vivendo nesta época estranha do já, mas não ainda, santos, mas não completamente. É algo extraordinário. Então Paulo ele usa essa linguagem muito comum sobre lavoura, edifícios, para nos mostrar justamente uma figura, uma cena que muitos têm de forma muito clara quando nós ouvimos. Especialmente neste período, numa sociedade basicamente agrária. E muitos de vocês vieram de lugares como este, lidaram com animais, com lavoura, ou conhecem alguém, e vão entender perfeitamente, imaginando um trabalhador numa lavoura, observando, para quem já viu a coisa maravilhosa que é ver uma lavoura pronto para ser colhida, onde aquele trabalhador observa junto com seus amigos, seus colegas, e diz: nossa, este ano a colheita será maravilhosa, olha que colheitas que nós faremos. Se eu não tivesse plantado, nada disso estaria aqui. Mas o responsável pela irrigação diz: olha, eu até entendo que você plantou, mas sem mim nada disso teria sobrevivido, tudo teria morrido por causa da seca. De que adianta plantar se ninguém sustenta?
Tudo isso seria inútil se não tivesse água. Mas antes que a discussão terminasse, o outro trabalhador então entra na conversa e diz: e vocês esqueceram de mim? Se eu não tivesse combatido as pragas, nada disso teria sobrevivido. E logo depois, o técnico escuta e diz: olha, se eu não tivesse analisado o plantio, tudo também teria morrido. Nós não teríamos identificado o lugar certo, a terra certa, e no fim, todo o fruto morreria. Mas então chega o final da colheita. O dono entra no campo. Ele não pergunta quem falou mais alto, ele não pergunta quem gritou, quem chegou primeiro, quem plantou, quem colheu, e faz a única pergunta: de quem é esta plantação? De quem é esta plantação? Então a pergunta que nós devemos fazer é: como nós estamos agindo? Nós estamos agindo como estes trabalhadores, ou nós estamos agindo como servos fiéis, que entendem que todos nós temos um lugar nesta obra, todos nós temos um trabalho a ser feito, mas um trabalho que foi dado pelo próprio Deus, para a sua própria glória, porque este trabalho é dele, a igreja é dele, nós somos dele. Então, quando alguém trata o ministério como propriedade pessoal, certamente essa igreja está pronta a ruir. Nós temos visto isso mundo afora. Nós vemos isso nas estrelas que estão aparecendo na igreja, tanto em igrejas pentecostais, neopentecostais, igrejas reformadas, igrejas presbiterianas. Aonde há homens como centro, prepare-se para a destruição e morte. Então, quando o valor do serviço ele é medido por reconhecimento, gerando ciúmes, frustração, quando o outro é visto ou elogiado e isso causa ciúmes e inveja, prepare-se para receber consequências. Isto é um sinal claro de imaturidade. Então, quando preferências pessoais são tratadas como princípios espirituais, nós vemos que, obviamente, nascerão disputas desnecessárias, mostrando a nossa infantilidade. Então, a igreja amadurece quando a igreja lembra que a lavoura e o edifício pertencem a Deus e não a nós mesmos. Então, para concluir, nós voltamos ao início. Nós lembramos daquela criança, naquele canteiro de obras, naquela igreja, naquela casa, naquele local em construção, cercado por ferramentas, por terra, talvez por sementes, quem está na lavoura, por plantas. E esta criança, ela olha momentaneamente e diz: tudo isso está acontecendo por minha causa. Mas Paulo, ele escreve a esta igreja de Corinto para fazer esta igreja amadurecer. Enquanto a igreja permanecer infantil, ela se ofende, ela disputa, ela divide, ela causa confusão e a obra se destrói. Enquanto o homem permanece no centro, o crescimento ele é confundido com talento, carisma e nome destas personalidades. Enquanto a igreja esquece de quem ela pertence, a quem ela pertence, ela começa a agir como dona daquilo que apenas recebeu. Mas o Evangelho, ele faz justamente o oposto, ele faz crescer, ele nos tira do centro e nos devolve ao lugar correto. A igreja amadurece quando ela aceita crescer, ela encontra unidade quando retira o homem do centro, e ela encontra descanso quando ela reconhece que a obra não é nossa, o crescimento não é nosso, a igreja não é nossa. Porque esta lavoura ela é de Deus, o edifício é de Deus e a glória é de Deus. Então a pergunta final não é quem plantou melhor, quem regou melhor. A pergunta que nós devemos fazer é: quem é o dono desta obra? Quem é o dono desta plantação? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça amadurecer e possamos, como corpo, continuar trabalhando nesta obra tão maravilhosa que o Senhor nos colocou. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai,
nós oramos mais uma vez a Ti. E te pedimos perdão, Senhor, se muitas vezes somos imaturos, se corremos atrás de homens, se corremos atrás de personalidades. Nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, para que coloque os nossos olhos em Ti e em Ti somente. Faça-nos crescer, Senhor, mesmo que isso nos traga a dor do crescimento. Se manifesta no meio do Teu povo, fazendo que os nossos olhos possam enxergar através da cruz do Calvário. E que tudo, absolutamente tudo que esteja ao nosso redor, a cultura, as nossas experiências e até mesmo as nossas habilidades, venham ser colocadas de lado e o Senhor venha reinar no centro de nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a nos tirar do centro. E faça, ó Deus, com que esta igreja reine, ou melhor, que o Senhor reine e esta igreja esteja em paz. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.